Eu acho que não. Então, a hora está avançada, mas a irmã Rebeca já deu ali uma explicação muito boa. Nós... aqui dá para esperar. Isso, Fica muito à Dizer que o vontade. almoço está pronto. Graças a Deus, graças a Deus. Então isso nos alegra muito, não é? E as crianças, elas suportam também, e nós não vamos nos alongar. Nós prometemos fazer isso. A palavra de Deus já É um alimento, pra é um gente, alimento. Exatamente. Claro que a gente gosta de se alimentar, a gente precisa se alimentar, não é? Mas o pão espiritual é muito mais forte. Porque, irmãos, essa vida, ela vai passar para todos nós. Mas aquele que faz, né, irmão Léo? Aquele que faz a vontade de Deus, diz a Bíblia o quê? Permanece para sempre. Então, irmãos, isso nos anima muito, nos encoraja muito e nos conforta muito também. Então, Mateus capítulo 24, a partir do verso 45. Vamos meditar nesse texto, vamos lê-lo com calma e vamos lê-lo com o entendimento, não só com os olhos, mas com o entendimento. Mateus 24, a partir do verso 45. A partir do verso 45. A parábola, desculpem, a partir do verso 29, desculpem, a partir do verso 29 até o 44. Logo depois, vejam que Cristo aqui está falando de um tempo que estava bem à frente dele, mas que está muito próximo de nós agora. Nós estamos no ano de 2022, é um ano em que estamos há 2 anos de pandemia. Alguns acham que a pandemia acabou, mas ela está aí. Essa pandemia foi inventada, ela na realidade não existiu, é uma grande mentira dos senhores do mundo, inaugurando aquilo que vinha sendo estudado há muito tempo, chamado Nova Ordem Mundial. Estamos nos avizinhando ao curto reinado do Anticristo e à breve volta de Jesus. Os acontecimentos estão todos aí diante de nós. Eu vou dar um número para os irmãos, logo depois nós leremos o texto. Ainda agora eu dei uma saidinha aqui só para conferir a chamada pandemia. Notem esses números. Matou pouco mais de 6 milhões de pessoas. É um número altíssimo. Porque um só já seria muito. No caso, se fosse a gente. Se fosse eu, seria tudo. Se fosse você, seria tudo para você também. Então, uma pessoa morta é muito. Concordam? 6 milhões é muitíssima gente. Não é verdade? Mas a gente sabe que esse número é mentiroso. Não morreram 6 milhões de Covid. Podem até ter morrido com Covid, mas não por Covid. Isso faz uma grande diferença. Agora vocês querem ver a malandragem dos chamados líderes e senhores do mundo? Eu vou dizer agora. Vocês estão assentados? Se segurem. Se segurem. Estão bem assentados. Sabe quantos bebês são mortos, assassinados? O que é muito cruel. Porque um bebê que está sendo gerado, já existe ele.
já é uma pessoa, é uma vida. Sabe quantos morrem por ano? Mais de 55 milhões por ano. Eu estou arrepiado aqui. Mais de 55 milhões. Então, 6 milhões não é nada. É muito, eu já falei que um é muito. Não pensem que eu sou um cara frio e sanguinário que vai dizer uma besteira dessa. Mas quando eu comparo 6 milhões, que não é 6, é bem mais baixo. Isso foi uma grande mentira que eles inventaram para implantar o reinado do anticristo. Dá o medo nas pessoas, todo mundo com medo. Ele não pode sair de casa, a máscara e o cartão vacinal, o passaporte. Todo mundo com medo. E aí eles agora fazem o que eles querem. Por aqui, por ali e assim por diante. É assim que o anticristo vai agir. Muito pior do que isso. Isso foi um treino, um ensaio. Ainda tem gente que acha que dormindo com a máscara aí. É. Lá em Canaíba eu vejo Você já gente pensou? sozinho aí mesmo com a máscara na cara. Já pensou? Dia e noite de máscara. De noite de máscara. Não tem ninguém na rua. Ninguém. E ele de máscara. Sozinho, número 1. É. De máscara. De máscara. Sol quente ainda. Deus tenha misericórdia. É loucura. Ali já está doente. Já está doente, é verdade. Pra mim já está É doente. verdade, é Sozinho, verdade. senhor, número 1. É. Da pista. É isso Botamos no mesmo. meio do sol. Isso. E preso De ainda a máscara. A cabeça já está doente, adoeceu já. É doente. Já estão divulgando que vai voltar. Já estão. Já existe um novo decreto em Pernambuco. Tem que voltar a máscara. Já está assinado. Segunda-feira. Segunda-feira. Já está assinado. Então, irmãos, vamos ler o texto, porque os últimos acontecimentos estão à nossa frente. Vamos lá. Logo depois da tribulação daqueles dias que estão chegando, o sol escurecerá. E disseram que tudo isso já aconteceu, mas não aconteceu. Foi outra mentira que ensinaram a gente. É outra mentira. Depois daqueles dias, Depois daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e as potestades dos céus serão o quê? Abalado. Abaladas. Então, ou seja, logo em seguida, já aconteceu isso, irmão? Não. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E todas as tribos da terra se hão de lamentar e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso não aconteceu ainda. E disseram para a gente que isso aqui já estava cumprido. Mentiram. Percebem? E aí é uma história só, né? É uma história só. Tá falando Grande tribulação, sinais e Jesus volta. É uma sequência, né? Não é, vai passar ainda 100 anos, 200 anos. Não é isso que a Bíblia diz. Vocês estão percebendo? Está vendo, irmão Léo? Irmã Rebeca? Meus amados, ele enviará os seus anjos com grande trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Isso já aconteceu, irmãos? Não. Está próximo, mas não aconteceu. Aprendei essa parábola tirada da figueira. Quando os seus ramos já estão tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei o quê? Que está às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão só quem? O Pai. Olha, irmãos, que coisa forte isso aqui. Se existisse uma trindade,
Jesus diria, no mínimo, ele teria que falar, olha, nem o Espírito Santo, nem eu, não é? Aliás, ele não diria isso daqui. Porque se fosse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três saberiam. Porque eles são coiguais, segundo eles dizem. Mas aí no lugar dessa terceira pessoa, ele está falando os anjos. Os Nem anjos? os filhos, nem os anjos. Nem os Ele não anjos. está falando de nenhuma terceira pessoa, não. Não Nem os fala. filhos, nem os anjos. Então no céu, quem habita no céu, o Pai, o Filho e os anjos. Isso. E outra coisa, mas Jesus quando esteve aqui era Deus Filho. Ora, se era Deus Filho, ele teria que saber a mesma coisa que o Pai sabia, porque ele era igual ao Pai. Mas ele disse que não sabia, então ele não era Deus Filho. Então, irmãos, mentiram muita coisa pra gente. Só o Pai sabe, é porque só o Pai é Deus. Jesus é o Filho de Deus e nosso Salvador. Ele é o soberano, né? É o soberano, todo soberano. Todo poder, glória, majestade a Ele. Ao seu Filho também a gente honra, glória, ações de graças, mas o eterno é o Pai. É o único ser imortal que a Bíblia fala. 1 Timóteo 6,16, mesmo após a glorificação de Cristo. Vamos em frente. Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como naqueles dias antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, de dois homens que estiverem no campo, um será tomado e outro será deixado. De duas mulheres que estiverem moendo em um moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Portanto, vigiai. É o conselho de Cristo para você e para mim. Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai que, se o dono da casa tivesse sabido a que hora da noite havia de vir o ladrão, teria vigiado e não haveria deixado arrombar a sua casa. Amém? Amém. Por isso estáis vós também apercebidos, porque há hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. E outra coisa, irmãos, muito séria, que a gente precisa, todos nós que estamos aqui, estar bem atentos. Sabe o quê? Se eu morrer hoje, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, é como se Jesus já tivesse vindo. Concordam? Se eu morrer hoje, é como se Jesus já tivesse vindo para mim. É por isso que eu preciso estar pronto, preparado. Diga nesse tanto, ela tenha só mais um pouquinho de paciência. Porque já o organismo é de muita luta e é natural. Não é só com ela, não. Ela está preocupada com todo mundo. É verdade. Mas ela não está com fome, não. E o relógio dela certo. Aí ela está mais preocupada com os outros. É Se preocupa verdade. mais com os outros do que com ela. Que bênção, que bênção. Não, É um tesouro, é uma joia preciosa, uma joia preciosa. Viu? Uma joia preciosíssima. A vovó, que bênção. O capítulo 25, versos 34. Vamos ver a partir do verso 34. Capítulo 25 de Mateus. Não será muito longo o que a gente vai falar. Então, o que a gente quer ver aqui, irmãos, é que está dito na palavra pelo próprio Senhor Jesus que só existem dois destinos. Não existem três. Não existe coluna do meio em questões de salvação. Ou nós estamos ao lado de Deus, ou estamos contra Deus. Não existe o mais ou menos. hoje eu sou, amanhã não. Eu tinha assim, eu estou ali com Deus, daqui a pouco está ali Já. do outro lado. Né?
ali vira folha e tal. Não funciona isso com Deus. Ou nós somos dele totalmente, ou nós não somos dele. Nós precisamos, irmãos, pensar nisso seriamente. Não existe o meio termo. Esta vida, meus irmãos, ela é muito passageira. A gente pode ter muito dinheiro, fama, posição, mas a vida é um fio. Agora mesmo veio ao Brasil Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Pensa bem o que é isso. Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Ele pode ter 100 aviões, mas ele só pode andar em um de cada vez. Ele pode ter várias mansões, mas ele só pode morar em uma de cada vez. E na hora em que ele parar de respirar e o coração parar de bater, tudo que ele tem será dos outros. Ele não sabe nem para quem vai ficar. É uma grande vaidade, é uma grande besteira. A gente estava conversando com o Léo sobre isso. Sobre o que Débora Barbosa fala, não é? Muitas coisas interessantes. Irmãos, Cristo disse muitas vezes, é vaidade. Correr atrás do vento. Vamos ter o que a gente precisa. Claro, você precisa ter um transporte, ter a sua casa, cuidar da sua família, esposa, filhos, tal. Tudo bem, está certo, não está errado não. Por exemplo, o que paga esse momento? É verdade. Dinheiro que paga. Não tem dinheiro que pague. Alguém pode pensar, mas é uma coisa simples, não tem uma catedral, não precisa disso. A igreja somos nós. O tempo que tem que estar arrumado é esse aqui. É esse aqui, templos de Deus. Esse prega a verdade. É verdade. Lugar que ela cabe. É a gente estar preparado para a eternidade, valorizando o irmão, o conhecido, o desconhecido, tratando bem a todo mundo. Ninguém merece ser maltratado, irmãos. Nem um cachorro que a gente vê na rua, temos que tratar com respeito. Um cachorro. A criação de Deus, eu não posso chutar o animal. Sai daí, miserável. Deus o livre. Às vezes ele pode ser melhor do que eu. Em algumas pessoas acontece isso. O cachorro às vezes é muito melhor. Algumas pessoas elevam, né? Assim, tem gente que passa da nível, né? Na cama, como Isso, não pode também fazer isso, eu não né? quero filho, não. Aí eu vou adotar um cachorro, é meu filho. Que pecado. Ah, nossa. A gente tem exemplos disso, eu conheço casos assim. Nós conhecemos casos assim. Os animais hoje, tem gente que, olha, leva para o pet shop, leva para não sei o quê, gasta com veterinário, horrores. E os filhos, às vezes, A internet cria. estão criados pela internet. Deus tenha misericórdia. Percebem? Então, meus irmãos, é muito sério e a gente precisa estar muito atento quanto a isso. E naquele dia, irmãos, que está muito rapidamente se aproximando, só existem 2 grupos. Não existem 3. Vejam aqui o exemplo. A partir do verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Direita. Vinde. Olha que palavras lindas que todos nós queremos ouvir. Mas é preciso fazer por onde também. Não é obras. É você entregar-se a Cristo. Ser lavado pelo sangue de Jesus e viver uma vida de obediência à santa lei do Eterno. As obras não salvam, mas as obras se seguem à entrega. É por isso que a Bíblia fala em fé e obras. Obras não salvam. Eu queria que alguém falasse com Amém, mãe. Vai dar certo. Em nome de Louvado Jesus. seja Deus. Que bênção. Não é? Que desejo.
desejo Sincero. sincero, né? Agora, Puro, 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 Tem puro. outra viajando agora para a igreja. Graças a Deus. É outra coisa mesmo. Porque olha, você ter um filho, nós temos uma filha que mora lá em Barcelona, a nossa primogênita, não é? Entregue nas mãos de Deus. você não se preocupa. A gente dorme, eu e Rose, tranquilo no travesseiro, não temos preocupação nenhuma, porque ela está nas mãos de Deus. Não tem mão melhor, não. Percebem? Percebem? Agora, imagine o que é você ter um filho no mundão, que é o que o vovô falou aqui. Um filho que está no mundão, está bebendo, aí você diz, meu Deus, será que vai chegar aqui vivo ou morto? Ela chega, então. Será que ele vai matar alguém e vai passar o resto da vida preso? Meu Deus, e o que é que vai acontecer? Vai tomar um tiro? Qual é a paz que tem um pai e uma mãe com um filho no mundão? Nenhuma! Nossos 3 filhos estão os 3 aos pés de Cristo, o presente de Deus. O presente de Deus. Augusto, esse que dirigiu aqui, um servo de Deus querido, né? Então, aos pés de Cristo. O nosso filho Tiago, o novinho, também aos pés de Cristo. Débora, que está lá em Barcelona, aos pés de Cristo, para fazer a vontade de Deus. Então, isso é um presente de Deus. Eu digo assim, eu posso morrer a qualquer hora, na paz, durmo tranquilo e irei para o pó na paz e feliz, porque criamos nossos filhos nos caminhos de Deus e posso morrer em paz a qualquer instante, sem nenhum problema, sem nenhuma angústia. Entendem? Dever cumprido, exatamente. Aí diz aqui, vinde benditos de meu Pai, possuí como herança o reino que vos está destinado desde a fundação do mundo. Aí ele diz mais, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era forasteiro e recolhestes-me, estava nu e vestiste-me, enfermo e visitastes-me, preso e viestes ver-me. Então perguntarão os justos, esse é um grupo, justos, Senhor, quando te vimos faminto e demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te, o rei responderá, em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequenos, a mim o fizestes. Irmãos, eu recomendo a vocês assistir um filme chamado O Quarto Sábio. Eu já assisti várias vezes com a minha família, com Rose, com nossos filhos. E choro toda vez que eu assisto. Choro como uma criança. O Quarto Sábio. O filme termina com essas palavras aqui, irmãos. É algo assim muito forte. É muito forte. De alguém que entregou sua vida a Cristo e no fim não pôde encontrar com Jesus. Não é? E aí, Jesus, ele, quando viu, de longe ainda, Jesus na cruz. Eu nem vou contar o filme hoje. Assista um filme. É O Quarto Sábio. O Quarto Sábio. Vale a pena assistir. Porque fala dessa vida cristã, não é? De você se entregar a Cristo, fazer a vontade de Cristo, que não é só ser uma pessoa que vive em igrejas, não é isso daí. Nós não recomendamos mais igreja nenhuma. Nós somos igreja. Eu não posso dizer eu sou igreja, mas somos igreja. Porque Jesus disse, onde estiverem o quê? 2 ou 3 reunidos no meu nome. Não é no nome da Trindade. A maioria das igrejas se reúne no nome da Trindade, que é um dogma pagão romano, inventado por homens, e que hoje une todas as igrejas, irmãos. Se vocês pegarem a lista, vocês vão ver. Igreja luterana, igreja batista, igreja adventista, igreja assembleia, todas as igrejas estão unidas, porque estão debaixo do guarda-chuva papal, o guarda-chuva do Vaticano. Eu fui ao Vaticano e vi a pompa, a riqueza daquilo ali. Irmãos, não tem
como você calcular o valor daquilo. É uma areazinha pequena de 44 hectares lá dentro de Roma. Entendem? Então, meus irmãos, só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. E o Vaticano dá força para as igrejas. Espaço na mídia. TV Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, empresas daqui, dali, de acolá. E dá poder a todas essas igrejas. Poder terreno, mas não poder dos céus. Posso dizer duas coisinhas aqui. Por que hoje a igreja não é mais perseguida, né? Isto Os cristãos não são mais perseguidos. não Porque são. são todos uma coisa só. Eles estão unidos. E olha a pergunta hoje das pessoas, para qualquer pessoa. De que igreja você é? De que igreja você é? Que organização você é? É isso? Mas pergunta se é filho do Criador. Pois Você- é. Qual é a sua resposta? Isso. Eu digo, rapaz, não pertence a nenhuma. Nenhuma Mas eu quero pertencer ao Criador. ao Criador. É isso que eu quero. Nós pertencemos a Ele, queremos fazer a vontade dele. Mas não gosta muito, não. De que igreja é? Eu sou de Cristo. A qualquer pessoa. Qual é a igreja? Ele fica meio cismado com a gente. Você pertence. Verdade. Cristo. Verdade. Aí outro diz, eu sou da Assembleia. Isto. Outro diz, eu sou da fulana. Outro Isto. mas nunca diz que é do Criador. Não diz que é do Eu Criador. sou de Paulo. Nós pertencemos ao Eu Criador. sou de Apolo, eu sou de Cristo. Amém, amém, irmão Léo. É isso aí. Essa é a nossa igreja. Essa é a nossa igreja. Aí, irmãos, vem o outro lado antes da gente concluir. Diz aqui assim também. Verso 40. O rei, verso 41. Dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Veja que tem direita e tem esquerda. Não tem a coluna do meio. Não existe. Aí você pergunta, você é de... Não, eu sou mais ou menos de Deus. Não é. Quem é mais ou menos de Deus é de Satanás. Porque Deus não tem mais ou menos. Ou você é, ou você não é. Estou a ponto de vomitar. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus disse, quem não é por mim é o quê? Contra mim. Contra mim. Quem comigo não ajunta? Espalha. Não há meio termo em questão de salvação. E nós temos que definir a nossa situação. Larga o mundo. Vamos ficar com Deus. Aí ele disse aqui a partir do 40. Em verdade vos digo, 41. Dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o quê? O fogo eterno. Destinado a quem? Ao diabo e seus anjos. Irmãos, o fogo eterno não foi criado para pessoa nenhuma. Foi criado para o diabo e seus anjos. Mas vão para lá, vão ser queimados, destruídos, os que ficaram do lado do diabo. Que tristeza. Pois tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me recolhestes. Estava nu e não me vestistes. Enfermo e preso e não me visitastes. Também eles perguntarão, Senhor, quando te vimos faminto, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te servimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo, que quantas vezes o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o suplício eterno. Que tristeza. Porém, os justos para o quê? Para a vida eterna. E eu pergunto aos irmãos aqui, a todos que estão aqui, o que é que a gente quer? A salvação eterna ou a perdição eterna? Vida eterna. Amém? Por isso, louvado seja Deus. E ela está disponível para nós. E não custa nada. Nem um tostão. É você dizer, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. Eu quero fazer a vontade dele e do seu Deus e Pai. E você terá. Olha que coisa simples. Não precisa carregar pedra, ajoelhado, subindo montanha, morto, cheio de sangue. Não. Cristo já sofreu por nós. Agora nós vamos entregar a nossa vida a Ele. Como ele diz, né? O meu fardo é suave. É suave, é leve. Entende? Os penitentes, eles se cortam para poder ficar livres dos pecados. Agora eu pergunto, fica? Acumula mais. Acumula mais pecado, porque está dizendo, o sacrifício de Cristo não prestou. O que vai valer é o meu sacrifício, e esse sacrifício não vale nada. Concluindo,
Apocalipse 14, versos 1 e 12. Aí a gente conclui. Apocalipse 14, versos 1 e 12. Irmãos, olha o que diz o texto. Eu gostaria que alguém lesse o que está em Apocalipse 14, 1. Daqui a pouco você entra no celular. 14, 1 e 2. É assim? 14 o quê? 14, verso 1. Posso ler? Olhai, e eis o que mesmo? Cordeiro, em pé sobre o monte, Sião. e com ele quantos? 144 mil. Que tinham escrito na fronte 2 nomes. Quais eram? O nome do Pai e do Cordeiro. O nome dele e o nome do seu pai. Ora, que coisa interessante. Não existiam 3 nomes aí. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só tem Pai e o Cordeiro. Aí alguém pergunta, mas cadê a terceira pessoa? O rio da vida. Nesse tempo não existia, irmão. Ele Tá vendo? foi inventado no concílio. Ele só foi inventado em 325 e 381. Concílio de Nicéia e Concílio de Constantinopla. Ele não existia ainda, esse personagem. Os cristãos não conheciam isso. Jesus não conhecia isso. Vocês percebem? Este é o selo que disseram para nós, nos ensinaram, que era o sábado. Ora, o sábado é o santo dia do Senhor. E o Deve sinal? ser guardado, sim. É parte da lei do decálogo. É um sinal entre Deus e o seu É um povo. sinal entre Deus e o seu povo. O seu povo santifica o sábado, é verdade. Não vai jogar fora o sábado. Irmãos, Deus nos deu a graça de, eu estou com 68 anos, de em 59 anos dos meus 68 de vida, santificar o sábado. E hei de fazer isso sempre, até a eternidade, porque isso é bíblico. Mas o selo de Deus significa o nome de Deus e do Cordeiro. Em que sentido? Leiam um pouquinho à frente Apocalipse 14, 12. E esses que recebem o selo, Certamente guardam o sábado. guardam o sábado, porque é parte da lei de Deus, do Já está dizendo que decálogo. o selo é o Espírito de Deus, porque lá naquela hora, quando diz assim, quem não tem o Espírito de Deus não pertence a ele. Não pertence a ele. Porque quando Quem você não tem o Cristo Espírito não de pertence Deus, a ele. habitam em você É o selo Pai e o que Filho. pertence. Ele não tem. Percebem? Vejam o que diz 14, 12. Para explicar agora um pouco mais do selo. E aí a gente vai terminar. Apocalipse 14, 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Amém? Os que guardam os mandamentos de quem? De Deus. E a fé de E Jesus. tem a fé de quem? De Jesus. Ora, era para ter a fé do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Não! Não é isso que está imposto. Vocês percebem? Aí alguns dizem, para nos criticar, eles não creem no Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo de Deus. Virtude, glória e poder que Ele derrama sobre nós. A presença do Eterno e do Seu Filho em nossa vida. Nisto cremos. Nós não somos dos outros que têm aquilo. E isso não nos orgulha, é apenas fazer a vontade, é dever. E não nos torna melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Somos pó e pequenos, mas queremos ser obedientes a Deus. Então, as pessoas que forem seladas guardam os mandamentos de Deus. E lá dentro está o sábado. E lá dentro está o primeiro, que é o maior de todos os mandamentos. Jesus disse, quando ele resumiu, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim.
Quem falou isso foi Yahvé. YHWH, que é o tetragrama impronunciável. Percebem? Então, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então, a grande parte das igrejas, a totalidade delas, podemos dizer praticamente, que adoram a Trindade, ferem o primeiro mandamento. Depois, segundo, que estão ferindo também esses retratos que fazem de Jesus, esses retratos que fazem de Deus, esses retratos que fazem de uma terceira pessoa, de uma suposta Santíssima Trindade, uma pomba que aparece aí nas ilustrações. Então isso é ferir o segundo mandamento, porque estão com idolatria. E Deus proíbe não só adorar a imagem de escultura, mas também fazer. Deus não é algo que se toque, né? Não é Exatamente. algo que se vê, algo Percebe? que se sente. É isso aí. Percebem, meus irmãos? Então, Deus tenha misericórdia de todos nós. Deus nos guarde. Deus nos abençoe. E que Ele nos dê a coragem de ficar ao lado dele e do seu Filho Jesus Cristo. E o meu primeiro mandamento ali é a mesma coisa. Você dizer, não terá uma trindade diante de mim. Com certeza. Claro. Não terás uma trindade Perfeito. diante de mim. Porque a trindade é três e Isso. minha é um. Minha é singular. É isso mesmo. Uma Então, trindade diante de mim. as É a mesma igrejas- coisa, né, irmão? É a mesma coisa dele dizer. é a mesma coisa. E aí o que é que acontece? Tem aí igreja dizendo, nós somos este povo, porque nós guardamos os mandamentos de Deus e temos a fé de Jesus. Outros falam até o testemunho de Jesus, que são uns livros que criaram aqui, ali, acolá. Não é isso. O testemunho de Jesus é que é o espírito de profecia. João, na ilha de Pátimos, Apocalipse 1:9, diz que ele foi exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E quando você vai a Apocalipse 19:10, está dito, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia e não outros livros, não outras pessoas. Percebem? Então, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O Espírito foi enviado aos profetas, né? Foi enviado aos profetas desde o princípio. Não é um livro, é o Espírito que foi enviado aos profetas. Não é um simples livro. Claro, Era Deus falando. Que era apareceu Deus aí. falando, através do seu filho, o espírito do seu filho. Vamos ler isso aqui que o irmão Jota falou, só para terminar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Diz às igrejas. E quem é que estava revelando ali? Cristo. Jesus, né? O Espírito de Cristo. Pronto, esse texto que o irmão Jota falou, e aí a gente termina. 1 Pedro, anotem isso aí, marquem isso na Bíblia de vocês. É muito bom. 1 Pedro 1, versos de 10 a 11. 1 Pedro, bem pertinho do Apocalipse aí. 1 Pedro 1, versos 10 e 11. Vamos ver o que diz? Diz assim, desta salvação inquiriram e indagaram muito os profetas que profetizaram acerca da graça que devia vir a vós, indagando quando e que tempo era este, que o que mesmo? O Espírito de Cristo que estava neles, nos profetas, percebem? Indicava, ao testificar anteriormente, os sofrimentos que haviam de vir a Cristo e as glórias que os seguiriam. Então, o Espírito de Cristo nos profetas. Esse é o Espírito de profecia. E muitos milhões de pessoas no mundo estão enganadas, achando que é uma outra coisa. Mas está dito na Bíblia. E o que fica para nós? O que a igreja adventista assim, fez o seguinte. Aí diz que é o espírito de profecia. Isto. E lá ele diz que é o espírito de profetiza. Pois É uma diferença. é uma diferença. Vocês percebem? Diz que é o espírito da profetia.
Amém. Então, irmãos, o resumo do que significa o selo de Deus é a impressão, notem bem, a impressão no caráter da pessoa, de mim ou de você, do caráter de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Então, é isso que significa o selo de Deus. Quando aparece lá o nome de Deus e do Cordeiro, e não 3 nomes, o nome da Trindade, que é um Deus pagão, né? É um dogma romano pagão. Então, o que aparece é Deus e o Cordeiro. Então, o selo de Deus é a impressão do caráter de Deus e do seu Filho Jesus Cristo na vida do crente. Então, essa pessoa que é selada, ela guarda os mandamentos de Deus. Logo, quem adora a Trindade não pertence a isso, porque não atende os requisitos de Apocalipse 14, 12, quando diz lá, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Então, quem adora a Trindade não guarda. Diz que guarda, mas não guarda. E tem a fé de Jesus, ou seja, é lavado pelo sangue de Jesus. E que na sua vida demonstra o amor de Deus e o amor de Cristo para com o necessitado, o nu, o faminto, e que cumpre toda a vontade do Eterno. Amém? Esse é o selo de Deus, e não o que nos ensinaram. Ah, é a guarda do sábado. Então é muito simples. A pessoa é adúltero, é mentiroso, cobiça, adora uma trindade, aí no sábado vai para a igreja e está selado. Percebe que isso é um absurdo? Não faz sentido. Agora, quando você tem o caráter de Deus e de Cristo na sua vida, e você no sábado, como a gente está fazendo aqui, como a irmã Rebeca disse, um momento como esse é um momento riquíssimo, porque nós estamos adorando ao Criador, como o irmão Léo fala ali sempre. Aí sim, isso vale a pena. Fora disso, a pessoa é mentiroso, compra e não paga, adultera, mas no sábado está na igreja com a Bíblia na mão e vai receber o selo de Deus. Não recebe selo de Deus nenhum. Deus nem quer que vá. Deus nem quer. Deus aborrece isso. Ele não quer. Amém? Amém. Deus seja louvado. Então a gente conclui fazendo uma pergunta. Quantos aqui gostariam de um dia estar aprovados na presença do Deus verdadeiro e do seu Filho Jesus Cristo? Quem gostaria? Eu gostaria. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.